Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, agora estamos diante da tua palavra e nós necessitamos ouvir a exposição dela. Que seja Cristo falando conosco e não um mero homem. Que seja a glória do Senhor inundando o nosso coração com a tua palavra e não um mero discurso, ó Deus, que possa talvez nos empolgar ou talvez possa, ó Deus, nos trazer tédio. Mas tira de nós, ó Deus, qualquer preocupação e pensamento que nos atrapalhe a ouvir agora Cristo falando conosco. Que o teu Santo Espírito nos ilumine agora no que diz respeito a este assunto, que é sério, que, ó Deus, um dos momentos mais importantes quando o Senhor nos convoca em certas circunstâncias a mais ainda nos humilharmos na presença do Senhor. Por isso, nos instrui sobre este assunto. E assim, ó Pai, que possamos ter cuidado, zelo com a santidade do Senhor e nos humilharmos na tua presença todas as vezes que o Senhor falar conosco. Assim, ó Deus, instrui-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que a primeira questão que nós devemos considerar é por onde agora que nós estamos caminhando no Sermão do Monte. E nesse momento nós nos encontramos agora no capítulo 6 de Mateus, onde Jesus ele vai tratar, ou ele tem tratado, pelo menos nesse capítulo em especial, ele vem tratando da retidão pessoal ou individual. É interessante nós verificarmos que também o capítulo 5 ele nos leva a entender sobre o que Jesus nos diz sobre também a busca da retidão. Em resumo, a gente pode dizer que viver o reino de Deus, como o Sermão do Monte nos propõe, a expressão-chave é essa, viver o reino de Deus significa viver em retidão. Por isso que o reino de Deus ele é um reino interno, ele não é um reino baseado em território ou em aspectos externos. Mas o reino de Deus, como eu já disse anteriormente algumas vezes, o Sermão do Monte nos propõe que o reino de Deus é no coração do homem, no coração do eleito. Então, ainda o nosso Senhor Jesus, no capítulo 5, ele já vinha tratando do aspecto que envolve a necessidade de nós vivermos em retidão. Só que o capítulo 5, ele nos concentra a retidão nos nossos pensamentos. A retidão no nosso coração. Primeiro, a retidão ela tem que se manifestar internamente. E assim, então, consequentemente, no capítulo 6, Jesus nos lembra quando agora a retidão, ela também deve se manifestar externamente, ou seja, a retidão agora em relação à nossa conduta e também em relação à nossa devoção a Deus. A palavra devoção, quando diz respeito à nossa adoração, o estar na presença do Senhor para buscá-lo em oração, cânticos e também na instrução da palavra. Então veja que após aqui uma longa caminhada sobre a oração do Pai Nosso, quando Jesus está tratando da retidão no que diz respeito à prática da oração, Jesus ainda nos instrui sobre a prática da oração, agora no que diz respeito à questão da prática do jejum. Nós não vamos falar sobre o que orar, mas agora nós vamos ser instruídos pela palavra de Deus sobre a prática solene do que vem a ser o jejum. Antes de tudo, o jejum, ele entra aqui num aspecto da vida cristã, que ela faz parte da nossa retidão pessoal. E o que Mateus capítulo 6 está nos mostrando aqui é que, em primeiro lugar, Jesus ele não está proibindo ou abolindo e nem menosprezando a prática do jejum. A prática do jejum ainda nos é instruído na palavra de Deus. Nós ainda devemos jejuar. O que nosso Senhor Jesus, então, ele está fazendo aqui é condenar, de forma bem resumida, ele está aqui basicamente condenando o exibicionismo dos fariseus e também dos escribas, quando eles jejuavam. Então, a primeira pergunta, ou algumas perguntas iniciais que nós precisamos nos concentrar, a pergunta principal é: qual é o papel do jejum nas Escrituras? Ou, qual é o papel do jejum, a partir do que a Bíblia nos instrui, na vida do crente?
Em que ocasiões nós devemos jejuar? O jejum ele pode ser feito deliberadamente, rotineiramente, ou o jejum, no que diz respeito à prática do jejum, isso está restrito a alguns momentos específicos. E por fim, o que o nosso Senhor Jesus ele tem a nos dizer sobre esse assunto, sobre essa doutrina, sobre essa prática? Então, em primeiro lugar, nós estamos falando de uma prática que é ensinada no Antigo Testamento. Com muita frequência nós encontramos a prática do jejum no Antigo Testamento, seja individualmente por algumas pessoas, como também, ou principalmente, quando havia convocações solenes, quando Deus trazia aflições, calamidades, dificuldades, situações de dificuldades que o povo de Israel passava, e assim então os seus líderes, o rei, o profeta, muitas vezes, dentre eles, quando convocava todo o povo a se reunir e se humilhar na presença do Senhor por algum motivo específico, sério e importante. Então, o Antigo Testamento ele é muito rico em nos exemplificar os casos em que o povo de Israel jejuava a Deus. Eu creio que a primeira menção que nós encontramos, e ela é importante nesse contexto, ela é mais importante no que diz respeito a esses versos aqui de Mateus 6, é quando a gente vai para Levíticos, capítulo 16, os versos 29, especificamente os versos 29 e o verso 31, como também o capítulo 23, os versos 27 e também até o verso de número 32. Essas duas referências, essas duas passagens das Escrituras, elas nos fazem menção aqui ao que a lei de Moisés instruía o povo de Israel no que diz respeito à prática do jejum. E, curiosamente, a gente, quando vai ao conceito de jejuar, é interessante porque lá a expressão que é usada originalmente no hebraico, ela foi muito feliz na tradução para o português. Se você, por favor, abrir a sua Bíblia em Levíticos 16, já nos basta apenas esse texto. Levíticos capítulo 16, observe os versos 29 e o 31. Versos 29 e 31. Veja bem qual a expressão que Deus está usando para determinar ou ordenar o jejum ao povo de Israel. Ele vai dizer assim, Levíticos 16, versos 29 e 31 apenas, esses dois versos. Ele diz: isso vos será por estatuto perpétuo, ou seja, constante, permanente, para sempre. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Verso 31, ele repete a mesma expressão. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. Repito, afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Veja que ele está considerando o jejum como afligir a alma diante do Senhor. Então, em essência, a prática do jejum, na nossa devoção a Deus, significa humilhar-se diante do Senhor. Às vezes algum faz a conotação de que o jejum é para sacrificar o corpo, a fim de que a gente alcance alguma graça ao Senhor. Esse conceito é errado. E já nós vamos entrar no mérito de alguns pontos que diz respeito a esses conceitos e práticas erradas, até à luz do exemplo dos fariseus. Mas, antes de tudo, o jejum está relacionado com a ideia de nós nos colocarmos à presença do Senhor mais intensamente, para que possamos afligir, não meramente o corpo, mas afligir a nossa alma, nos humilharmos diante do Senhor. E aqui, algumas observações, elas nos são importantes. A primeira observação é que o jejum, naquele contexto de Levíticos capítulo 16 e 23, ele era obrigatório. Ele fazia parte também da lei cerimonial na antiga aliança. Em segundo lugar, o jejum ele deveria ser feito uma vez por ano. Guarde essa informação porque ela é importante aqui. O jejum só podia ser praticado, ou deveria, na verdade, ser praticado. E era proibido fazer algo além do que a lei mandava. Isso era muito claro nas Escrituras. Então, deveriam jejuar apenas quando havia o ano, ou aquele dia do ano da expiação dos pecados de todo o povo.
Era nesse momento em que Levíticos capítulo 16 e 23, ele está instruindo que a maneira como o povo de Israel deveriam se preparar para o dia da expiação do pecado de todo o povo, quando o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos e ali intercedia pelo povo e por ele mesmo. Antes, no preparo disso, eles deveriam, no sábado, ou seja, destaca-se que é dia do Senhor, eles deveriam jejuar, afligir a própria alma, para que eles pudessem, então, ir ao momento solene em que ali eles ofereciam sacrifícios, holocausto ao Senhor. Terceira consideração que nos é importante, no que diz respeito ao Antigo Testamento, é que o jejum era para um fim específico. Como eu já disse, expiação do pecado do povo. Eles deveriam exprimir a sua alma, eles deveriam se colocar em posição de humilhação diante do Senhor por causa dos seus pecados. Quarto aqui é que o jejum só era praticado em ocasiões especiais. Aqui nós temos algumas referências na própria história do povo de Israel, quando, não apenas quando era uma vez por ano, mas também havia casos específicos em que Deus determinava que todo o povo deveria se reunir e se humilhar na presença dele, se abster de comida, e havia até outras práticas no jejum, solenemente falando, que não apenas abster-se de comer, mas também eles colocavam sacos de pano, tiravam as suas roupas, que eram roupas bonitas ou roupas novas, e se vestiam de trapos, colocavam cinzas na sua cabeça e passavam alguns dias, talvez semanas, jejuando, clamando ao Senhor. Ninguém fazia nada, ninguém realizava um trabalho, uma atividade sequer, e todos paravam. Você imagine que Nínive, quando o profeta Jonas, a contragosto, obviamente, ele começa a pregar por alguns dias ali e dizer que Deus iria destruir a cidade de Nínive no prazo de 40 dias. E o rei de Nínive, eles eram assírios, pagãos, idólatras. E veja que é um dos casos onde então o rei convoca todo o povo. Todos deveriam vestir saco de pano. Todos deveriam colocar cinza sobre a sua cabeça. Até os animais participaram do jejum. Ninguém trabalhou. Ninguém fez sequer uma atividade. Todos se curvaram durante aqueles dias, até que se aproximasse os 40 dias, completasse os 40 dias em que o Senhor havia dito que iria destruir a cidade de Nínive por causa dos pecados deles. E eles fazem isso, se humilham na presença do Senhor, pedindo que Deus tivesse misericórdia deles. Então, isso complementa toda a solenidade que envolvia a prática do jejum quando era nesses casos especiais. Então, como eu mencionei, casos como, por exemplo, confissão de pecados, como também situações de sofrimento e profunda tristeza. É interessante ver que Neemias fez isso. Davi, por diversas vezes, alguns salmos, por exemplo, o Salmo 35, nos deixa aqui uma referência de que nos momentos da sua aflição, Davi jejuava. No momento em que ele estava sendo perseguido, e como ele foi perseguido na sua vida, antes, durante o seu reinado, ele tinha que jejuar, ele jejuava e se humilhava na presença do Senhor. Em casos também, quando o povo de Israel era convocado a jejuar, quando havia calamidades, perseguições, e também, olha que interessante, o jejum quando era convocado na necessidade de que Deus viesse dar orientação a eles em situações difíceis e sérias do povo de Israel. Isso aconteceu também com Neemias, e aconteceu no mesmo contexto com o próprio Esdras, que era sacerdote, ou sumo sacerdote do povo de Israel na época do período em que Neemias era governador de Judá. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, é interessante ver que nós encontramos poucas informações ou pouca instrução nas cartas, nas epístolas, no Novo Testamento, sobre a questão do jejum. Há algumas referências, até porque nós sabemos que em Atos, por exemplo, no livro de Atos, nós temos a referência de que os presbíteros convocaram a igreja no momento em que eles precisavam jejuar para também tomar algumas decisões importantes sobre envios de missionários para os confins da terra.
Eu quero que você se atente a esse detalhe, que nós vamos tratar mais à frente desse detalhe que diz respeito a presbíteros convocando a congregação, a igreja, os crentes para jejuarem, a fim de que especificamente Deus os orientasse no envio de missionários e obreiros para pregar o evangelho naquela época. Como também você vai encontrar a referência de que o apóstolo Paulo, ele também tinha o hábito de jejuar, em ocasiões em que era exigido e era necessário. Mas nós vamos de fato encontrar no Novo Testamento uma instrução mais clara dessa ordenança são nos evangelhos. E a primeira coisa que Jesus nos ensina quando diz respeito ao jejum é que o jejum ele deve ter o seu devido espaço e lugar na devoção cristã, na vida cristã. Ele não pode ser desprezado e ao mesmo tempo também que ele não pode ser superestimado na nossa vida, mas ele tem o seu devido lugar no que diz respeito à nossa devoção e retidão pessoal. Obviamente aqui, meus irmãos, Jesus e a própria Escritura, eles não condenam a prática do jejum, mas nós vemos aqui que a prática do jejum, infelizmente, tem sido desvirtuado do seu propósito bíblico, escriturístico. Crentes, por exemplo, que usam o jejum para deliberadamente obter respostas da parte de Deus sobre coisas do seu interesse ou coisas que são banais. Eu já fiz isso, fiz muito isso na minha adolescência, por ignorância, falta de entendimento bíblico sobre isso. Crentes, por exemplo, que usam essa prática deliberadamente também para usar disso como uma fórmula mística ou esotérica para adivinhar o que Deus tem para eles. Jejum com o fim de descobrir alguma coisa sobre o que vai acontecer com ele em uma determinada circunstância ou situação. Isso é muito comum no meio evangélico. Isso é sincretismo religioso, isso é misticismo. O profeta Isaías, no capítulo 58, especificamente os versos 3 e 4, ele condena claramente essa prática, que o povo de Israel também estava fazendo isso. Jejum, meus irmãos, também não é um ritual em si mesmo, uma devoção deliberada em que você apenas o faz rotineiramente, sem um propósito específico ou lícito daquilo que a Escritura nos permite ou nos ordena fazê-lo. Jejum também não é um ritual de penitência ou sacrifício, de você jejuar a fim de merecer alguma coisa da parte de Deus. E por fim, jejum não é uma atividade para você exercer disciplina sobre o seu próprio corpo, como alguns fazem. Isso não dizer que, na atual conjuntura, muitos fazem isso. Decidem, de repente, durante uma semana fazer jejum, a fim de que? Fazer um regime. Jejum não é regime. Apesar de que jejum envolve essencialmente abster-se de comida, mas jejum não é regime. E aí associa regime com penitência. No período em que havia o auge do movimento monástico, na igreja antiga e depois a igreja medieval, que se tornou a igreja católica romana, havia constantemente essa prática a fim de que eles viam se abster de comida, usavam o jejum como uma forma de buscar uma espécie de superioridade de santidade, e aí surge então, a partir disso, a mentalidade no meio monástico do voto de pobreza. De quanto menos você come, mais você alcança a graça de Deus, mais você então merece, nem a graça, né? Apesar de usar essa expressão graça no contexto medieval, mas você merece o céu, você merece a vida eterna. E não é isso que nos está proposto no que diz respeito ao jejum. E jejum aqui, meus irmãos, ele também não tem a finalidade meramente física, mas ele tem a finalidade aqui meramente, ou claramente aqui, principalmente, estritamente espiritual. Um outro ponto que nos é importante, que abrange tudo isso que eu especifiquei aqui, do que não é o jejum, nós precisamos lembrar que o jejum, ele não tem um fim em si mesmo. Grave isso em relação ao que diz respeito a essa ordenança. O jejum não tem um fim em si mesmo, mas o jejum é um meio para se chegar a um fim, que é a humilhação da alma, em situações específicas. A disciplina pessoal, alguns usam o jejum, por exemplo, para fazer disciplina, para tentar exercer uma espécie de disciplina pessoal, mas o jejum
ele não abrange esse tipo de prática como sendo disciplina pessoal. A disciplina pessoal é algo que deve ser regular na sua vida como cristão em qualquer momento. O jejum, então, não é para isso. Não é para que você, se eu tenho alguma dificuldade, eu tenho algum mau hábito, eu tenho algum vício, eu vou jejuar. Não é esse o fim do jejum. Jejum não é para corrigir os seus maus hábitos ou os seus vícios, seja quais forem eles. Isso é uma questão da qual você deve exercitar, se esforçar na sua vida cristã, na sua vida de santidade, todos os dias, em qualquer momento. Agora, como Mateus nos define muito bem aqui nos versos 4, de 1 a 2, nós somos lembrados de que o nosso Senhor Jesus, ele recomendou a prática do jejum como parte da nossa devoção e piedade, e o próprio Senhor Jesus, inclusive, dando exemplo de que durante, por exemplo, no capítulo 4, como eu mencionei, 40 dias e 40 noites, ele jejuou, ele se absteve de comida, se isolou. Perceba bem que isso se encaixa com o que o nosso Senhor Jesus está instruindo sobre fazer isso em secreto. Mas o nosso Senhor Jesus vai ao deserto, se isola, e ali então ele passa 40 dias e 40 noites se abstendo de comida. Enquanto isso, ele era afligido pelo diabo no deserto. Então, há um momento aqui da qual Jesus ele faz o jejum. Apenas há um relato específico de que ele estava jejuando. Esse fato é considerado importante, registrado nas Escrituras, mas Jesus não jejuou apenas no momento em que ele estava no início do seu ministério. Ele tinha o hábito de jejuar, porque ele estava se preparando para um evento em especial, a morte de cruz. E como bem define aqui Mateus 4, versos 1 e 2, o jejum é basicamente a abstinência da comida e estritamente acompanhado de oração. Você não come, havendo a necessidade, obviamente, que você precisa ingerir líquido, mas abster-se de qualquer comida durante aquele período, e ao mesmo tempo você deve alimentar a sua alma com constante oração. O jejum ele é um momento excepcional, ou que tem aqui uma finalidade especial. Em todos os casos em que é lícito o jejum, ele se torna até necessário para nos envolver com relação não apenas à humilhação que devemos prestar diante do Senhor, mas também o reconhecimento da nossa dependência total em Deus. Por isso que jejuar significa reconhecer aqui a nossa pequenez, reconhecer a nossa miséria e reconhecer a misericórdia de Deus, depender da misericórdia de Deus em circunstâncias onde nós somos afligidos. Quando Deus, ele então resolve afligir o nosso corpo, nós devemos afligir a nossa alma para que possamos nos aproximar, estar mais perto da misericórdia do Senhor. Por isso, no que diz respeito ao jejum, aqui nós temos o fato de que a misericórdia de Deus, ela nos é mais nítida quando o sofrimento e a calamidade mostram o tamanho do amor dele por nós. Por isso que nós devemos jejuar em ocasiões como essas. Mas aqui, Jesus ele nos chama a atenção para a prática do jejum em relação ao aspecto errado quando os fariseus e os escribas praticavam essa ordenança. Olhe, por exemplo, o verso 16, que nós temos uma instrução em que Jesus nos mostra a prática errada, a motivação errada de se fazer o jejum. Verso 16 diz assim: não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em que aspecto aqui, então, os fariseus e os escribas, eles erravam na prática do jejum? Primeiro, eles jejuavam além do que era ordenado pela lei de Deus. Vocês devem se lembrar que eu mencionei que a lei determinava como ordenança perpétua, a lei mosaica ordenava que o jejum solene deveria ser feito apenas uma vez por ano, salvo exceções quando havia casos especiais em que todo o povo era convocado para o jejum. E eles, se você deve se lembrar, por exemplo, no contexto de Lucas capítulo 18, verso 12, abra sua Bíblia,
Lucas capítulo 18, verso 12, e veja quantas vezes os fariseus, os escribas, em geral, de modo geral, os judeus, mas especificamente quem os representava religiosamente eram os fariseus. Lucas 18, verso 12. A ordenança, repetindo, era uma vez por ano no dia da expiação do pecado do povo. Aqui no capítulo 18 de Lucas, dos versos 9 ao 14, nós temos, aliás, do verso 9 até o verso 12, nós temos a oração do fariseu. E do verso 13 e 14, nós temos a oração do publicano, a parábola que Jesus conta. Mas esse é um episódio que acontecia. Jesus está aqui, apesar de estar contando uma parábola, porque ele não está contando um caso específico de alguém que aconteceu isso, mas ele está dizendo: eu vou ilustrar para vocês o que é a realidade do que tem acontecido no meio de vocês e como vocês têm vivido a retidão pessoal de vocês. E ele vai nos mostrar, verso 12, olha do que o fariseu se gabava no que diz respeito à sua retidão pessoal. Jejuo 2 vezes por ano, por semana. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, a lei determinava que era uma vez por ano, como prática perpétua, mas os fariseus tinham o hábito de jejuar 2 vezes, não era por ano não, era por semana. E é interessante, porque há um comentarista, Warren Wiersbe, ele disse que provavelmente os dias em que havia sido determinado, veja, os fariseus eles acrescentaram mais de 500 leis, além das 170 leis que havia no Pentateuco. E uma delas, no que diz respeito à prática do jejum, é que era determinado jejuar nas segundas e nas quintas-feiras. Isso é uma informação de um comentarista. Em segundo lugar, os fariseus eles não jejuavam para exercício da piedade, mas para se mostrarem às pessoas, o exibicionismo da parte deles. E aqui, lembra-se que os judeus eles tinham muito orgulho da religião deles. E há crentes que são assim. Tem muito orgulho da sua religião, como também da sua religiosidade. E veja que isso está associado ao jejum, pelo fato de que o jejum ele é um momento solene de intensa devoção, de uma intensa entrega. O problema é que numa intensa devoção, intensa entrega, ele está se entregando a quem? Ele está devotando a sua vida a quem? Ou ao quê? E nesse aspecto, veja, o primeiro ponto no que diz respeito ao exibicionismo e o orgulho que ele tinha de dizer ou de mostrar às pessoas que ele jejuava 2 vezes por semana, quando aqui o verso 16 está revelando 2 aspectos deste erro pernicioso dos fariseus. Primeiro, se mostrarem contristados, fazerem questão de mostrar às pessoas que eles estavam sofrendo e sendo afligidos enquanto jejuavam. Segundo, quando eles desfiguravam o rosto a fim de parecer aos homens que eles eram mais piedosos. Quanto mais eles expressavam uma cara de sofrimento, quanto mais, veja, eles não faziam isso fingindo, eles faziam isso acreditando que isso realmente era uma forma de mais intensamente buscar piedade e santidade. Eles acreditavam piamente no que estavam praticando e fazendo. Por isso que Jesus os chama de, no verso 16, qual é o título que Jesus dá a eles? Hipócritas. O que significa a palavra? E hoje a palavra hipócrita ela tem um termo pejorativo para se referir a falso, né? A uma pessoa que é muito falsa. Vamos só para você entender a distinção dos termos. Uma pessoa falsa é aquela que realmente ela finge, ela sabe que ela está fingindo e ela está encenando alguma coisa. É o falso. Falso também no que diz respeito às suas intenções. Ela está se portando de uma maneira, mas a intenção dela é outra. Ela está se camuflando nas suas intenções. É o falso. O que é o hipócrita aqui no contexto de Mateus capítulo 6? Também em outros textos que nosso Senhor Jesus se refere a essa expressão. O hipócrita no contexto é aquele que
piamente acredita no que está fazendo, mas ele está vivendo uma vida de mentira. Ele tem total segurança na sua religiosidade, por isso que eles se orgulhavam de serem judeus. Até porque, meus irmãos, veja como que isso era muito forte para eles, porque estava impregnado no modo de vida deles há milhares de anos. Você imaginar que eles detentiam, eles tinham em sua guarda a lei de Deus. Eles tinham em suas mãos e sobre a sua responsabilidade de lerem, aplicarem e serem os defensores da palavra de Deus, que era o Antigo Testamento, a lei de Deus, no contexto em que eles estavam agora aqui, não mais vivendo a verdadeira religião, porque ela tinha sido cancelada. Mas eles piamente acreditavam que ainda praticavam a verdadeira religião. Esse aspecto que envolve, primeiro, mostrarem-se contristados, desfigurarem o rosto para parecerem mais santos diante dos homens, em outras palavras, eles queriam tanto, primeiro, se exibir às pessoas, porque eles desejavam a aprovação delas. Agora, meus irmãos, o mais grave de tudo isso, eles achavam que por isso estavam salvos. E aqui há um outro aspecto nessa gravidade do pecado deles, quando Jesus diz que eles transfiguravam ou desfiguravam o rosto para mostrar que estavam sofrendo. E veja que eles haviam estabelecido nisso um conceito estranho de piedade e de santidade. Algo que nos nossos dias também tem sido um grave problema nas nossas igrejas. Porque isso não se aplica só ao jejum, obviamente. Mas a piedade, erroneamente, ela está sendo associada à ideia de ser triste e melancólico. Não é à toa que muitos daqueles que divergem de nós, que muitos que são até mesmo nossos adversários no que diz respeito à nossa fé e prática, daquilo que defendemos, de sermos sérios em praticar e viver aquilo que a palavra de Deus nos instrui, não à toa que, às vezes, com razão, eles dizem: veja, vocês vivem uma vida religiosa baseada na tristeza, na aflição. E aqui, meus irmãos, veja, os fariseus estavam propondo exatamente isso, um conceito de santidade e religiosidade que está associado à tristeza e melancolia. E Jesus vai corrigir esse pensamento errado exatamente nos versos 17 e 18. A vida cristã, ela não é baseada em tristeza e melancolia. Mas a vida cristã, ela é baseada na alegria da salvação. Veja a diferença. E, obviamente, isso tem muito a ver na maneira como nós nos portamos diante das pessoas. As nossas condutas, as nossas conversas, o meio em que nós frequentamos. As coisas que muitas vezes nós, para sermos mais santos do que os outros, tendemos a mais as proibições de coisas que são banais e desnecessárias, que a Bíblia não proíbe, do que realmente exercer a santidade e a piedade no que diz respeito à sabedoria da palavra de Deus, naquilo que nós devemos, podemos, e naquilo que Deus nos dá liberdade de usufruir, porque todas as coisas que Deus criou é bom. Paulo disse isso em 1 Timóteo capítulo 4, quando os gnósticos, ascéticos, estavam proibindo os seus adeptos, os seus seguidores, de se casarem, ou seja, viver no celibato, e de enaltecer a prática do jejum, a fim de que eles pudessem ser mais ainda purificados no seu corpo. Em outras palavras, eles estavam dizendo: comida e casamento, obviamente o casamento ele está associado à questão da intimidade sexual. Essas coisas são impuras, são imundas. O apóstolo Paulo vai dizer: não. Deus abençoou o homem, sede fecundos, multiplicados, enchei a terra. Isso é bom. Isso é motivo de alegria. A promessa é baseada exatamente nesse processo em que Deus estabeleceu na vinda do descendente da mulher, Jesus Cristo. Como também comer e beber está associada como um dos momentos mais festivos do povo de Deus, que é
a ceia do Senhor, comer e beber. Alegrai-vos no Senhor. Foi exatamente o que Neemias determinou no capítulo 8, quando o povo estava contristado, melancólicos, depressivos em certa medida, porque ouviam a leitura da lei de Deus no dia do Senhor, e de repente veio a eles o saudosismo, a tristeza do tempo em que passaram desolados, sem a lei de Deus, e todos eles caíram em pranto, em choro e desespero. E Neemias manda parar tudo e diz: parem, mande que todos comam e bebam. E ele diz: bebam bebida doces. Por quê? Para que eles pudessem se alegrar. E ele vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Então Jesus, ele exatamente está agora aqui corrigindo isso nos versos 17 e 18, já nós vamos chegar nesse ponto. Mas em terceiro lugar, o fato de que também o jejum que os fariseus praticavam, ele tinham um fim em si mesmo, não apenas para se mostrarem aos outros, mas ele tinha um fim em si mesmo. Você pode até pensar que eles jejuavam a fim de agradar as pessoas, a fim de se mostrarem apenas aos outros, mas, meus irmãos, eles jejuavam, e aqui está o ponto que mais ainda agrava o pecado deles: eles jejuavam para si mesmos. Esse é um dos aspectos mais tensos no que diz respeito aos erros do legalismo religioso, que é a glória para si. Jejuavam para mostrar a si mesmo que toda a glória deveria ser voltada a eles mesmos. Isso aqui nos leva a uma aplicação extremamente importante no tocante à nossa vida religiosa. Não apenas aqui o jejum, mas as nossas orações, as nossas leituras bíblicas, nossos cânticos e louvores, toda a nossa vida de devoção a Deus. A pergunta é: quando você faz isso, você está fazendo isso para quem? O grande perigo por trás do que se chama legalismo religioso é exatamente esse: adoração em si mesmo. Lucas registra isso com muita clareza, e eu posso, sem medo de errar, dizer que registrar esse propósito demoníaco, quando no capítulo 18, aquele fariseu, como nós já vimos, ele orava de si para si mesmo. Isso é muito claro no início aqui, quando Jesus vai contar a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava de si, repito, para si mesmo. Idolatria. Você é o seu próprio ídolo. Você se venera. Eu quero que você preste bem atenção no que o verso 11, lá no capítulo 18, vai reforçar nisso. Essa expressão é do próprio Senhor Jesus contando essa parábola: orar, cantar, jejuar, dar dízimo de si para si mesmo. Aliás, meus irmãos, se nós formos mais cuidadosos na análise de Mateus 4, os versos 1 a 11, é interessante ver que Satanás foi exatamente isso que ele propôs ao nosso Senhor Jesus, quando ele ofereceu todos os reinos desse mundo. Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos deste mundo. E bastava, meus irmãos, Jesus apenas negar a glória do seu Pai, negar a sua vontade. Apenas isso. Bastava que ele se vangloriasse pecaminosamente no que diz respeito ao fato dele ser o Messias, porque era isso que Satanás estava instigando em Jesus: glória para si mesmo. Mas você vai perguntar: mas espera aí, Jesus é Deus, ele era o Filho de Deus, ou ele é o Filho de Deus. Em que sentido? A posição em que Jesus se coloca, em que se ele voluntaria, em que ele se submete voluntariamente ao que o Pai lhe ordena, ele deveria naquele momento demonstrar humilhação, humildade. Não que ele, outras vezes nos evangelhos, você vai encontrar algumas falas do nosso Senhor Jesus deixando claramente que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse isso inclusive ao próprio Pilatos, quando Pilatos se coloca em uma posição de uma autoridade, colocando-se superior a Jesus, e Jesus diz: toda autoridade e poder que você tem não vem de você mesmo, mas ele vai dizer que vem do meu Pai que está nos céus. Em todo esse aspecto onde Jesus estava, tanto na sua posição de
humilde, se humilhando, mas ao mesmo tempo também mostrando a verdade no que diz respeito a quem ele era, o Filho de Deus. Se o próprio Jesus foi tentado a essa soberba espiritual, que dirá nós, meus irmãos, que somos pecadores e passivos de todos os momentos cair nesses mesmos pecados de vanglória, no uso dos nossos dons, no uso das nossas habilidades, nas nossas atividades culticas. As palavras do fariseu eram bem nítidas quando ele vai dizer lá no capítulo 18: eu te dou graças, ó Deus, pelo que eu sou e pelo que eu faço. E aqui está a ideia do que vem a ser o hipócrita. Eu te dou graças, ó Deus, pelo que eu sou e pelo que eu faço. É muito interessante porque, em outras palavras, ele está dizendo: eu sou o meu Salvador. Eu sou o meu Salvador. É a minha vontade e as minhas obras que me fazem merecedor de entrar no reino dos céus. Veja que audácia. E esta aqui a gente poderia dizer que é uma legítima oração arminiana ou sempre-pelagiana. Te dou graças, ó Deus, porque eu mereço. Te dou graças, ó Deus, porque essa semana eu não perdi a salvação, porque essa semana eu não pequei. Ou essa semana eu obedeci algumas coisas do que a tua palavra disse. Essa semana eu consegui cumprir o propósito, os meus votos de orar, ler a Bíblia todos os dias. Eu fazia isso, irmãos, quando eu era bastante jovem, adolescente. Porque todo domingo, de domingo a domingo, eu era aterrorizado, lembrando de que se naquela semana eu não fizesse, eu não cumprisse os propósitos, os votos e tudo que envolvia a minha vida de conduta moral, eu perdi a salvação. E naquele domingo eu poderia ir para o inferno. É interessante porque o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele vai chamar essa postura, essa conduta de orar achando que nós somos merecedores de alguma coisa, ele vai chamar isso de patético e lamentável da nossa parte. E por mais ofensivo que você possa achar essas expressões, mas é patético e lamentável quando nós temos essa mesma postura e em nosso coração lá, de repente isso surge como uma pequena luz, uma pequena centelha que acende e começa a alimentar exatamente essa idolatria de si mesmo na sua vida religiosa. Em outras palavras, é uma conduta imprestável diante dos homens e diante do próprio Deus, que dirá do próprio Deus. E o único resultado, a recompensa, e o próprio Senhor Jesus destaca isso, é que ela vai produzir, meus irmãos, não a misericórdia de Deus, mas ela vai produzir a ira e o juízo de Deus sobre tais pessoas. Agora, isso obviamente não se aplica apenas ao jejum e à oração, mas eu gostaria que você entendesse como que isso abrange toda a nossa vida no que diz respeito às nossas vestimentas. Porque tem pessoas que, ao se vestirem adequadamente, usam isso para dizer o quanto que elas são corretas, certas, religiosas e santas, e os outros não são. Quando nós usamos o nosso bom comportamento e conduta diante das pessoas, especialmente nós gostamos, ou essas pessoas gostam de mostrar o quanto nós somos santos, perto de pessoas que são sensuais e vulgares, para mostrar mais ainda a fraqueza delas e mais ainda o quanto nós somos melhores do que elas. Minhas irmãs, tomem cuidado com isso. Eu não estou dizendo que você não deva se comportar, se vestir, se portar em todos esses aspectos como uma pessoa santa e que deva fazer como a Bíblia ordena, na prudência, na moderação, em todas as coisas, a modéstia. Mas o que diz respeito ao nosso coração diante das pessoas quando nós nos apresentamos a elas. Por que nos apresentamos a elas?
Hoje está em moda, esse exemplo que eu vou colocar, isso ainda está mais intenso nos nossos dias, está em moda quando pessoas usam a sua inteligência, a sua habilidade, a sua destreza nos estudos de teologia e da própria Bíblia para a exibição do culto a si mesmo às outras pessoas que não conseguem. Elas sofrem, mesmo até que elas pequem por negligência, mas elas sofrem. Da mesma forma que as pessoas realmente então usarão o jejum como um troféu para revelarem o seu orgulho e a sua soberba espiritual. Agora Jesus vai nos dizer então qual deve ser a nossa postura quando jejuarmos. Os versos 17 e 18 nos dizem assim e vamos responder à questão da seguinte maneira, acompanhe. Unge a tua cabeça com óleo e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Antes de tudo, meus irmãos, o jejum não é uma devoção deliberada, da qual você é que administra ela do teu jeito. Mas o jejum é um ato ou um elemento de culto, é um momento solene. A nossa devoção e adoração a Deus, ela não segue os nossos moldes e gostos humanos. Mas nós sabemos muito bem que a Escritura, quando ela nos instrui sobre a questão do culto, é ela mesma, é o próprio Deus, por meio da sua palavra, que regula como nós devemos devotar a nossa vida a Ele, como nós devemos adorá-lo. Portanto, não se deve jejuar por conta própria ou desnecessariamente por motivos banais. Esse é um aspecto muito claro e que a Escritura vai nos dizer isso, e os nossos símbolos de fé deixam isso muito bem instruídos. Nós temos visto uma prática, e me permita dar uma pastoral no que diz respeito a isso, nós temos visto uma prática extremamente perigosa e errada nos nossos dias, quando por meio de redes sociais, WhatsApp, em outras ocasiões, quando se usa até mesmo a internet e outros meios, onde pessoas aleatoriamente começam a convocar outras pessoas para jejuarem. Isso é errado. Isso não deve ser feito. Pelo primeiro lugar, como eu já disse, pelo caráter do que é o jejum. Segundo lugar, pelo lugar que o jejum ocupa na nossa devoção a Deus como um ato cultico e também solene. Não banalizar essa atividade, que é uma das mais intensas e que expressa grande seriedade, que apenas em momentos realmente lícitos e específicos deve ser convocado o jejum. Falar o mal do presidente da República cria uma tensão no país, os ímpios começam, vamos jejuar pelo presidente. Não é assim que se faz. Senão todos os dias, toda semana, vamos começar a jejuar por ele. E aí nós temos um propósito totalmente errado, equivocado. Humilhação não é ao presidente, orar em razão dele, suplicar a Deus em razão de alguém ou de outrem, mas é humilhação em relação ao que Deus está nos tratando, ao que Deus está fazendo conosco quando Ele nos aflige. E a primeira coisa que Ele faz para que busquemos respostas, busquemos consolo, busquemos a palavra dEle para que Ele diga por que Ele tem nos afligido, é quando jejuamos e oramos intensamente e aguardando que Ele venha e fale conosco, como o povo de Israel fez quando Josué convocou todo o povo, e o próprio Deus disse a Josué, convoque todo o povo, reúna-os todos, e logo pela manhã, no outro dia, eu avisarei a vocês, por que eu tenho afligido vocês? Porque eu fiz que um povinho pequenininho chamado Ai, de apenas poucos homens, envergonharam vocês numa batalha que vocês poderiam ter ganho. Esse é o papel do jejum no que diz respeito ao seu aspecto solene. E entenda que quem convoca os jejuns solenes não é o WhatsApp, Twitter ou Facebook. O jejum solene é algo tão sério que ele deve ser convocado pelos seus ministros e também presbíteros da sua igreja local. É muito interessante ver e entender que o sistema de governo da nossa igreja presbiteriana
alguém que representa um concílio maior, nem mesmo ele teria uma autoridade para substituir a autoridade do conselho da igreja local, do que deve e o que não deve fazer. Ele pode recomendar. E até em casos em que ele, como concílio, devem recomendar e instruir, toda a igreja se reúna para que em jejum solene busquemos a presença do Senhor diante de uma aflição que estamos passando. Mas isso é uma questão que envolve, meus irmãos, não é uma questão de direito isso aqui, é uma questão de responsabilidade do conselho da igreja local, dos seus presbíteros e ministros. Eles é que devem fazer tal convocação. Segundo lugar, consideremos também que o jejum não é uma obrigação em si mesmo. E aí Mateus Rehn, ele vai dizer exatamente, abre aspas, que o jejum não é um dever, mas o jejum é uma preparação para as outras obrigações e deveres da vida cristã. O jejum não é uma obrigação em si mesmo, como ele bem disse, mas o jejum é a preparação para que sigamos nas outras obrigações da nossa devoção a Deus. Isso aqui nos mostra que o jejum é uma devoção que deve ser feita em particular entre Deus e você. Ela pode e deve ser convocada pelos ministros e presbíteros da sua igreja local, mas mesmo que seja feito desta forma, onde coletivamente todos são convocados ao jejum, veja, o jejum é algo que deve ser feito na sua privacidade, sem que haja alarde e divulgação do que você está fazendo. E nem mesmo comentemos uns aos outros o que estamos fazendo e como estamos jejuando. A convocação é anunciada e cada um no seu devido lugar. Separem-se para jejuar, abster-se de alimento e estar em intensa oração diante do Senhor. Esse ponto aqui, que diz respeito ao jejum no seu aspecto da privacidade, ele é mais ainda intensificado pelo nosso Senhor Jesus, pelo fato de que ele nos mostra aqui qual deve ser a postura que devemos alimentar no nosso coração nesses momentos em que nós devemos jejuar. Quando ele mostra que o jejum é o momento, meus irmãos, em que nós lutamos contra nós mesmos e contra as nossas vontades. Um puritano do século XVII, ele vai dizer que o jejum é ato de vingança contra nós mesmos. Jejum é ato de vingança contra nós mesmos, para que nos tornemos mais íntimos e amigos de Deus. Por isso que Jesus, ele disse que em secreto devemos jejuar, para que em secreto o nosso Pai nos recompense. Estas duas instruções, elas são bem claras no que diz respeito, essas duas instruções que eu vou mencionar, elas são bem claras no que diz respeito, não apenas ao jejum, mas em todas as nossas atividades devocionais, quando em primeiro lugar, meus irmãos, o jejum é a devoção que nós devemos prestar a Deus com alegria, mesmo que afligindo a nossa alma, mas a busca da alegria da salvação. E o segundo ponto que o nosso Senhor Jesus destaca nesses dois versos é que a nossa devoção, ela seja apenas vista pelo próprio Deus. Esses são os dois pontos que claramente Jesus diz no que diz respeito a ungir-se com óleo, lavar o rosto, e quando você necessita estar diante das pessoas, mesmo que em jejum, você não transpareça a aflição, mas transpareça a alegria da salvação, porque você tem o privilégio de afligir o seu corpo e a sua alma na presença de Deus, no seu coração, para que mais ainda Ele preencha o seu coração de gozo e alegria nele. E é por isso que ele vai dizer que toda a intensa devoção que expressamos neste momento é para que apenas Deus veja o que nós estamos fazendo, por amor a Ele, por devoção a Ele, para que mais ainda a glória dele se manifeste na nossa vida. É curioso ver o quanto que alguns cristãos eles se empolgam por um tempo da sua vida com a devoção a Deus, e eles são impelidos de uma motivação e de um fervor ardente em ler a Bíblia, orar todos os dias por um longo tempo, são impelidas de buscarem santidade, disciplina moral, disciplina espiritual para a sua vida, são imbuídas de uma força em seu coração e mente de se envolver com as obras e os serviços na igreja. Mas é interessante que em um determinado momento
quando alguma coisa contraria a expectativa dessas pessoas, quando contrariam as suas vontades, contraria as suas opiniões, elas simplesmente desistem, se esfriam, se tornam indiferentes com todas essas atividades e serviços na sua vida cristã. E por que elas fazem isso? Por que elas agem assim? Muitas vezes, meus irmãos, não é uma questão de pecado moral ou pecado específico. Pessoas se afastam da igreja apenas pelo fato de estarem motivadas de forma errada e pecaminosa. Simplesmente por causa disso. E no final das contas, elas apenas queriam, por um instante, ter proeminência, primazia, destaque para a sua própria glória no que elas fazem, no como elas fazem, como elas são tão corretas na sua vida religiosa. Seu desânimo espiritual, sua falta de vontade de ir para a igreja, sua falta de vontade de orar, ler a Bíblia e de servir a sua igreja naquilo que a demanda é necessária, não é por outro motivo, meus irmãos, senão o desejo de tomar o lugar que é devido a Deus diante dos homens. Isso acontece conosco, repito, conosco, todos nós, todos os dias, de alguma forma, somos tentados e algumas vezes lá no nosso coração nós caímos nesse pecado. Escola dominical, atividades semanais, as equipes, todo mundo trabalhando, aquilo que deve ser feito, fé reformada, tudo. Alguma coisa sempre acontece que dá um trisco no meu coração, acende aquela centelha da soberba do orgulho espiritual. Do pastor a todos os membros menores da igreja. Todos nós estamos no crivo da palavra de Deus no que diz respeito à motivação errada de prestarmos os nossos serviços a Deus e que Ele tenha misericórdia de nós. Deus, de tempos em tempos, Ele vai permitir que certas ocasiões da qual eu estou mencionando, elas venham florescer, para que nós sejamos tratados. E há de se lembrar o quanto nós devemos vigiar o nosso coração nessa área. Porque é disso que o nosso Senhor Jesus está falando. Humilhai-vos na presença do Senhor para que Ele te exalte. Ou seja, a palavra exaltar não é que você vai ficar acima de todos, mas a ideia é de que Deus vem encher o teu coração de gozo, de alegria, porque a glória dEle está ocupando o devido lugar dEle na sua vida. É nesse sentido que Deus nos exalta. O apóstolo Paulo, no Romanos capítulo 5, ele vai usar a palavra gloriar-se do Senhor. Não é gloriar em si mesmo, é gloriar-se no Senhor, ou seja, alegrar e regozijar com a glória do Senhor em todas as coisas que nós fazemos. Eu quero que você aprenda uma coisa extremamente importante. Qualquer motivação, por mais benevolente que possa ter no seu coração em fazer algo, ou dizer algo, ou viver de alguma forma, se ela ofusca a glória de Deus em sua piedade pessoal, cuidado, porque você pode estar em contenda com o próprio Deus. Agora veja como que isso aplica aqui muito bem ao jejum. A mais intensa de todas as atividades espirituais, ela deve ser a mais íntima e discreta. Onde Jesus está ordenando que, ao jejuar, você deve ficar invisível, para que a glória dele fique visível. Você deve desaparecer diante dos homens e dos seus próprios pensamentos soberbos, para que a glória de Deus resplandeça. Você deve se esvaziar nos seus pensamentos idólatras sobre si mesmo. Você deve esquecer a si mesmo, esqueça a você mesmo, suas preocupações, suas intenções, no momento em que você está se humilhando na presença do Senhor, para que então a sua mente seja preenchida com a glória do Senhor e a misericórdia dEle. Jejue. Quando nós fomos convocados ao jejum,
devemos jejuar de maneira natural, sem que você e eu sejamos tomados por uma melancolia que lhe acirre a soberba espiritual. O jejum é um ato de humilhação da nossa carne e prepotência para que nós busquemos a alegria e o descanso na força e no poder e na glória de Deus. Por isso que Jesus, ele disse que nós devemos nos limpar e expressar em nosso rosto a serenidade e a alegria do Senhor. Devemos nos esforçar ao máximo para que essa serenidade, para que o nosso semblante expresse a serenidade e a alegria do próprio Cristo em nós, e não sejamos levianos em usar os nossos sofrimentos e tribulações para enaltecer a tristeza diante dos homens. Mas nós devemos nos esforçar para demonstrar, em meio às profundas tristezas que passamos na vida, a alegria da alma, porque ela repousa, essa alegria, ela repousa nas misericórdias do Senhor. Amém.